Olá, amigos. Eu me empolgo quando eu vejo vocês empolgados. Os meus últimos. Na verdade, o que eu fiz foi ler textos de terceiro, não eram nem textos meus, apesar de que eu gostaria de tê-los escrito. Mas eu gosto da animação de vocês. A maioria prefere se comunicar comigo por WhatsApp, não quer se expor, então eles não deixam lá os comentários. Você olha lá nos comentários, é mais comentário de gente que nem me conhece. Então, não é o que me empolga. O que me empolga são os comentários que eu recebo de gente importante, muito mais ilustre do que eu, e que gostaram e pedem para continuar. Falando nisso, deixa eu contar um pouco sobre o Marco Aurélio, General Marco Aurélio, que foi um dos textos que eu li. Se vocês quiserem, eu leio agora mais um que eu acho espetacular, J'accuse, ou Eu Acuso. Eu Acuso foi um filme que eu vi sobre um capitão de artilharia como eu, francês, quer dizer, como eu de artilharia, né? Ele era capitão francês. Preso injustamente, o que lembra, e ele associa ao caso do Coronel Cid, Tenente Coronel Cid, meu amigo. Amigo dele e sou amigo do pai dele, General Cid, que comandou o famoso Departamento de Educação e Cultura. Acho um absurdo a omissão do Exército e dos chefes militares diante de... Eu não vou falar não, porque senão eu não preciso ler o texto do general Marco Aurélio, né? Mas são ilegalidades, crimes cometidos, e o Exército não está... É aquela música, eu não estou nem aí. Isso que incomoda alguns amigos meus, me incomoda profundamente, tá? Continuo cumprindo o meu dever, não sou de abandonar a trincheira, e tenho certeza de que esses maus militares passarão, a instituição fica. Então eu fico pela instituição e não pelas pessoas que... Deixa pra lá, sem comentários. Vamos falar do general Marco Aurélio. Apesar de conhecê-lo há muitos anos, ainda me surpreende detalhes. Eu estava vendo um dia desse, eu gosto muito de ver os comentários do general Ridalto. Muitos militares consideram ele porra louca, eu não considero, acho ele igual a mim. O que ele fez e faz, eu também teria feito, e talvez tivesse feito, quem sabe, ninguém conhece a minha história. Eu gosto de ver, e se você não conhece, dá uma olhada. Eu vou deixar o link do que ele fala do João Marco Aurélio. E se você gostar, você procura os outros, que ele faz um podcast lá toda semana e conta cada feito maravilhoso do nosso exército e dos nossos soldados. Mas o que ele fala do coisa, eu sabia alguma coisa, mas não sabia tanto. Por exemplo, só para você ter ideia, ESEMI, a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, que fica ali na Praia Vermelha, normalmente ela é para oficial superior. Então, normalmente, quando o cara chega a major, começa a estudar, porque é uma prova muito difícil. Tem amigos meus que tentaram 3 vezes até conseguir passar, e eu conheço quem tentou e não conseguiu passar, apesar de ser um brilhante oficial. Então você vê que não é uma prova fácil. E o desgraçado do Ridalto entrou como capitão. Como capitão. Ele conta lá que ele tinha sido designado para Exaó, não queria ser instrutor da Exaó, eu não sei qual é a dele, mas tá no... Eu não sei porque eu tô ficando velho, eu leio ou ouço as coisas e depois esqueço, mas eu vou deixar o link e você vai lá e vê por que ele não quis ir para Exaó. E como não tinha jeito, né, ele não queria nem vir para o Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa para quem está em outros cantos do Brasil com a família, pensa 2 vezes em vir para o Rio de Janeiro. Mas o jeito que ele achou de não ir para Exaó foi passar para ESEMI. Eu não sei se existe outro caso
de algum capitão ter cursado a ESEME. Ele foi promovido a major já no segundo ano da ESEME, que são 2 anos. Mas o que ele contava é como foi criada a Brigada de Operações Especiais, que hoje chama-se Comando de Operações Especiais, hoje está em Goiânia, né? E ela foi criada dentro da Brigada Paraquedista. Os 2 primeiros militares que foram para lá foi o Ridalto e um colega dele, que ele chama de Nadar, acho que era o Coronel Nascimento, e foram preparar tudo para a chegada de um coronel que sairia general e seria o primeiro comandante da Brigada de Operações Especiais. Então, esse jovem sorridente ao meu lado foi o primeiro comandante da Brigada de Operações Especiais em Camboatá, e que hoje está em Goiânia e chama-se Comando de Operações Especiais. Ele comandou a Brigada de Infantaria Paraquedista também. Mas tentem ler, eu vou deixar, prometo, vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o Ridalto. Eu tenho certeza que vocês vão amar ver os podcasts e as coisas que ele fala. Se vocês permitirem, eu vou ler aqui uma matéria que o João Marco Aurélio publicou em maio, mas ela está muito atual, né? A única coisa que não está atual é que na matéria ele fala que o Cid ainda estava preso, e o Cid já não está preso, mas isso todo mundo sabe, né? Aquela armação. Aliás, o STF entende muito de armação. Deixa eu rodar minha vinheta. Quando eu voltar, eu já volto lendo aqui pelo celular o texto Eu Acuso, do francês J'accuse. Gostou do biquinho? J'accuse. Je ne parle pas français, mas biquinho, j'accuse. Je ne me souviens pas. Deixa pra lá, deixa de besteira e roda a vinheta aí. Tô fazendo muita besteira, tô ficando um palhaço agora, um palhaço. Bonne chance pour toi. Vejam a cultura do João Marco Aurélio, que é um grande estudioso de história militar, principalmente. Mas, bom, vou deixar que vocês apreciem e cheguem às suas conclusões. Vamos ler juntos o que está na tela. E será a sua excelência, senhor presidente, que dirigirei meus clamores. A verdade, com toda a força da minha revolta de homem honesto. Conheço a sua honra e, por isso, sei que ignora a verdade. A quem mais eu poderia denunciar a turba malfeitora dos verdadeiros culpados que não a sua excelência, o primeiro magistrado do país? Isso é Émile Zola, em carta aberta ao presidente da França sobre o caso Dreyfus. Em 1894, Alfred Dreyfus, oficial de artilharia do exército da França, foi julgado por alta traição, espionagem, e condenado à prisão perpétua na Guiana Francesa. Após um segundo julgamento em 1898, a sentença foi mantida, mesmo sem provas suficientes, o que provocou a indignação de Émile Zola, prestigiado escritor francês à época. Em carta intitulada J'accuse, eu acuso, endereçada ao presidente da República, Félix Faure, e publicada no jornal literário L'Aurore, assim se expressou Zola. A inutilidade desse ato de acusação é um prodígio de iniquidade
que um homem tenha sido condenado por meio desse ato. Desafio todos os homens corretos a lê-lo, sem que seu coração se encha de indignação e não grite de revolta vendo o exagero da pena. Zola defendeu veementemente a inocência do capitão Dreyfus, que era judeu, considerando-o vítima de sórdida trama racista. Seu posicionamento a favor da realidade dos fatos promoveu um inflamado debate público sobre o caso e mobilizou o país. Condenado por difamação, ele refugiou-se na Inglaterra, só retornando à França quando não havia mais risco de ser preso. Sua indignação é reconhecida até hoje como exemplo de reação contra o autoritarismo judicial, de alerta sobre as consequências da omissão oficial da verdade, em especial pelo governo, imprensa e intelectuais, e dos perigos da impotência diante da injustiça política. Abre aspas. E é um crime ainda terem se apoiado na imprensa imunda, terem se deixado defender por toda a canalha de Paris, de modo que é essa canalha que triunfa insolenemente diante da derrota do direito e da simples probidade. É um crime. Tramarem eles próprios a impudente conspiração para impor o erro ao mundo inteiro. É um crime confundir a opinião pública, utilizar por uma sentença fatal essa opinião pública que foi corrompida até o delírio. Mais adiante, quando toda a ciência humana está a serviço da obra iminente da verdade e da justiça. Essa verdade, essa justiça, que tão apaixonadamente desejamos, que aflição vê-las assim esbofeteadas, mais desprezadas e mais obscurecidas. Fecha aspas. No governo do PT do século XXI, parece que não foram suficientes os abusos das centenas de prisões de cidadãos inocentes, consequência dos eventos de 8 de janeiro. Agora, por infeliz coincidência, estamos vivendo também situação semelhante ao caso Dreyfus, ou Dreyfus, diz o general Marco Aurélio em carta aberta em maio deste ano. O tenente-coronel Mauro Cid, um militar das Forças Especiais, com reconhecidos bons serviços prestados por mais de 20 anos ao Brasil, foi preso com requintes de perseguição política, em processo nebuloso, sem que sejam de público conhecimento as terríveis acusações que pesam sobre ele, além de prosaicas suspeitas de adulteração de certificado de vacina. Talvez ter sido auxiliar direto do ex-presidente Bolsonaro seja o seu delito maior. De fato, temos um oficial do Exército preso, sem estar indiciado, ou que haja sentença contra ele sem regalias e praticamente incomunicável como criminoso comum. Já foi solto sobre algumas condições, etc., mas ficou trancado muito tempo, ilegalmente. Deixa eu continuar a ler. Ainda que seja julgado culpado, independente da gravidade de quaisquer crimes cometidos, a realidade é que o devido processo legal não foi respeitado, o que se pode constatar sem maiores considerações, apenas nos remetendo ao Estatuto dos Militares, que em seu artigo 74 diz o seguinte: somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Como Zola, continua o general Marco Aurélio, eu poderia acusar de prevaricação o comandante em chefe das Forças Armadas, o próprio presidente Lula, que ao invés de defender um seu subordinado vítima de arbitrariedade, preferiu aliar-se à indisfarçável perseguição política atualmente conduzida pelo Poder Judiciário contra o antigo presidente e seus simpatizantes.
Eu poderia, da mesma forma, acusar de cumplicidade todos os superiores diretos do tenente-coronel Cid, a começar pelo seu ministro da Defesa, pela omissão quanto à ilegalidade do ato monocrático perpetrado por um ministro do STF. E ainda acusar também a OAB, as associações de magistrados, a CNBB, além de todas as organizações de defesa dos direitos humanos deste país, pela intencional negligência dispensada ao caso, provavelmente por razões ideológicas, com um silêncio criminoso sobre o não cumprimento da lei e o desrespeito aos direitos de um cidadão linchado virtualmente, sem qualquer voz em sua assistência. Mas não o farei, diz Marco Aurélio. No Brasil, a liberdade não é um direito e sim uma emoção, segundo uma ministra do STF, o que denota toda a nossa atual insegurança jurídica. Hoje, expressar opinião, mesmo em particular, sobre o que dizem ou decidem nossos magistrados e autoridades, como na França do século XIX, pode ser interpretado como crime inafiançável de difamação. Zola morreu em seu apartamento em 1902, sem ver Dreyfus reabilitado, o que somente aconteceu em 1906. Contudo, seu libelo acusatório será sempre o evangelho dos verdadeiros apóstolos da verdade. Entre aspas. Não que eu duvide, aliás, nem um pouco, que a verdade triunfará. Repito, e com uma certeza ainda mais veemente, a verdade está apenas a caminho e ninguém a deterá. As coisas estão apenas começando, pois apenas agora os fatos estão claros. De um lado, os culpados que não querem que a justiça se faça. De outro, os honestos que darão sua vida para que ela se faça. Já o disse antes e vou repeti-lo aqui. Quando a verdade fica soterrada, ela toma corpo e ganha tal força explosiva que quando explode leva tudo consigo. Veremos se o que acaba de ser preparado não será mais tarde o mais retumbante dos desastres, fecha aspas. Nisso eu creio, assina General Marco Aurélio Vieira. Tem um texto do advogado Carlos Maggiolo que eu não vou ler porque é muito longo, mas ele começa assim. 11 de setembro de 2023. O Centro de Comunicação Social do Exército confirmou hoje o afastamento do tenente-coronel Cid de suas funções junto à instituição. Temerário. Dentre todas as aberrações ocorridas, seja no procedimento das milícias digitais, das joias presidenciais ou da caderneta de vacinação, a mais grave é essa. Conseguiram, sutilmente, afastar um oficial altamente graduado de suas funções militares, com uma decisão oriunda de um tribunal civil, através de processos viciados e de cunho político. Repetimos, muito perigoso. Como eu disse, não vou ler o texto todo grande, mas era obrigação do Exército proteger seu oficial até que fosse submetido, ao mínimo, a um julgamento justo e isento. Aliás, não é a primeira vez que eu vejo um oficial superior ser abandonado à própria sorte. Lembro muito o que passou meu amigo Carlos Alberto Brilhante Ustra.